Sejam muito bem-vindos ao quadro Nutrindo de hoje, um bate-papo com Raiara Forcellini diretamente aqui do consultório dela para responder dúvidas que talvez seja a sua dúvida também. Raiara Forcellini abriu sua caixinha no Instagram, choveu de perguntinhas. Ela selecionou algumas e vai responder a partir de agora. Raiara, seja bem-vinda mais uma vez ao quadro Nutrindo. São muitas perguntas, muitos questionamentos e é muito importante saber essa interação do seguidor porque é uma informação de forma gratuita, direta, que você tem ali com o seu paciente, seguidor, com aquela pessoa que está preocupada com a saúde, né? É isso mesmo. A gente sabe que a informação hoje em dia é muito fácil de conseguir, mas informações corretas e informações erradas também, né? Então, poder passar isso para vocês de uma forma gratuita e com acesso fácil é muito bacana e para mim é muito importante. Bom, Raiara, uma das questões é em relação à fome. Existe uma máxima na nutrição, não sei se ainda está em vigor, que são 6 refeições por dia. O que é o mais correto? É comer mesmo com fome e seguir essas 6 refeições do dia ou não? Esperar quando a fome bater para daí então se alimentar? Isso é muito individual e por muito tempo realmente se tinha essa ideia, né? De que se tinha que se fazer 6, 7 refeições por dia, comer a cada 3 horas, mas isso é muito individual. Muitas pessoas acabam fazendo menos refeições, só que com volumes muito grandes. Isso acaba bagunçando bastante o metabolismo. Então, toda vez que a gente vai organizar uma dieta, um plano alimentar, é muito importante sempre estruturar bem a alimentação conforme a rotina do paciente. Mas mais importante do que isso, é que vocês aprendam a observar a fome de vocês. Eu estou sentindo fome física, a fome de necessidade do meu corpo, ou é uma fome emocional? Então, se você faz teu café da manhã, teu almoço e tua janta, e com isso você fica super bem, mas você não come a mais, você não come até passar mal, tá ótimo. Mas se você percebe que você não tomando café da manhã, lá na janta, né, à noite, você sente muita fome, você começa a beliscar e come muito, então é legal começar a repensar, incluir uma refeição de manhã, para que o teu dia fique mais porcionado e à noite você fique tranquilo. Muitas vezes a gente pensa, né, vou comer 6, 7 refeições e come forçadamente, o que não é legal. É legal respeitar o corpo, mas sempre cuidar dessa questão da quantidade. Pode fazer 3 refeições, desde que não seja em excesso. Pode fazer 6, equilibrado também. Depende muito da tua rotina. E aí que está a função primordial do nutricionista em individualizar o plano alimentar. Então, assim, cada organismo é único, pessoal. Então, não adianta. Se você quer realmente ter uma mudança, tem que procurar um profissional habilitado para isso. Raiara, outro assunto, vamos falar de produtos da moda. Até pouco tempo estava o sal muito em evidência e nós não sabendo qual sal usar, né? Se usa o sal rosa, o Himalaia, o marinho ou até mesmo o sal de churrasco, eu ouvi falar que poderia ser utilizado na refeição. Afinal de contas, qual sal é o mais recomendado? O que tem um melhor custo-benefício é o sal marinho. O sal refinado é um sal que passou por processo químico, para que ele pudesse ficar refinado, branquinho, porque o sal ele não é branco como a gente compra, né? O sal comum. O sal rosa, ele tem essa coloração devido à área onde ele se encontra. Então, ele é um sal que possui mais vitaminas e minerais, por isso a coloração também. Mas em questão de sódio, ele é a mesma coisa, não muda praticamente nada. E daí a gente vai pensar assim, mas ele tem mais vitaminas e minerais, então ele é melhor. Depende, tu vai usar tão pouquinho na tua alimentação que muitas vezes não vai compensar o custo dele para você poder manter no teu dia a dia. O sal marinho ele já é um sal bem legal, ele não passa por refinamento, ele tem vitaminas e minerais também. Então, dentre os 3, o legal é o marinho. Ele tem um custo bem mais acessível e tem uma quantidade legal de nutrientes também. O sal de churrasco é porque ele é o sal grosso, né? Então, ele também não passou por aquele refinamento que o sal refinado passou. Então, ele também é interessante. Só que aí tem que cuidar da questão dos temperos, porque a maioria já vem temperado. Então, se ele é temperado, muitas vezes ele pode ter temperos que não são legais. Algum conservante, um glutamato. Então, teria que dar uma olhadinha nos ingredientes. Se for ok, pode utilizar também. Raiara, seria interessante pegar o sal grosso e triturar no lique para que ficasse de mais fácil manuseio? Pode sim. Se ele for legal, não tiver nada de conservantes, pode sim. Dá umas funções de pulsar no líquido, ele vai triturar, ele vai ficar mais pequeno, né, mais refinadinho, mas sem nenhum processo químico. Então é legal. Isso a gente pode fazer até com açúcar, né?
Muitas pessoas gostam de um açúcar mais refinado, um açúcar mais fininho. A gente pode pegar o açúcar mascavo, que às vezes ele tem aquelas bolinhas mais comuns do próprio açúcar, ou mesmo o açúcar demerara, e também triturar para que ele fique mais refinado. Rayara, outra pergunta da moda, em evidência. O jejum intermitente. Você aprova ou você reprova? Depende muito. O jejum ele é uma prática, é uma estratégia nutricional, como a dieta low carb, como a dieta cetogênica, mas ele não é para todo mundo. Muitas pessoas me perguntam, vêm ao consultório e falam, nutricionista, eu queria fazer, mas não consegue se controlar no dia. O jejum é mais sobre autocontrole do que sobre emagrecimento. Todo mundo faz jejum, todo mundo janta 9, 8 horas da noite e vai tomar café da manhã às 7, 8 da manhã. Todo mundo faz jejum, da hora da janta ou da ceia até o café da manhã. Só que o que acontece? Durante o dia, se a gente fica muito tempo sem comer, muitas vezes, muitas pessoas não têm essa disciplina de conseguir, na primeira refeição pós-jejum, comer somente o que é necessário. Vão acabar provavelmente comendo a mais, sentindo muita fome, ficando muito irritado. Então depende muito da tua disponibilidade, da tua vontade em ficar esse tempo em jejum também, sem descontar depois, né? Eu não sou contra nada, eu não sou a favor de tudo também. Eu acho que é muito individual. Se faz sentido, se a gente vê que dá para utilizar, beleza. Mas são poucas pessoas que têm essa... Eu não consigo, então é muito difícil eu passar algo que eu não consiga fazer. Rayara, outra pergunta que nos chegou aí na tua caixinha de perguntas do Instagram é justamente sobre a ansiedade. A ansiedade é um mal atualmente, né? As pessoas acabam descarregando a ansiedade na comida através de uma compulsão alimentar. Tem estratégias para, de repente, diminuir a ansiedade? Eu sei que você já mostrou alguns produtos que a matéria-prima farmácia de manipulação oferece, tanto na ansiedade quanto no consumo de doces. Qual é a tua estratégia em relação a este assunto? A ansiedade, ela é realmente o mal do século, né? Acho que pós-pandemia não teve quem não teve em algum momento, algum momento mais ansioso. Primeiro é muito importante a gente realmente aprender ou identificar o que causa essa ansiedade em nós, né? E buscar ajuda profissional para isso, buscar um terapeuta, um psicólogo. Mas na alimentação, o controle alimentar é muito importante. E essa ansiedade, muitas vezes, ela faz com que a gente coma mais e venha uma compulsão alimentar, que é uma doença que precisa de tratamento. Mas a ansiedade, pensando na alimentação, essa questão do jejum, de fazer mais refeições, ela acaba ajudando muito se a gente tem um controle. Então eu vou fazer o café da manhã, eu vou comer uma porçãozinha menor, eu vou fazer um almoço legal, vou ter meu lanche da tarde, para que vocês não fiquem tanto tempo sem comer e na próxima refeição acabem sentindo muita fome e comendo muito realmente pela ansiedade e pela fome mesmo. Então, identificar o que te causa ansiedade e buscar alternativas. Uma dica que eu gosto muito de dar para meus pacientes é que normalmente no fim do dia é onde a gente tem essa maior ansiedade, essa maior fome emocional. Então, se ocupar de algo que não seja comer. Então, chego em casa às 6 horas, mas eu vou direto para a cozinha. Não. Tenha teu lanchinho, né? Coma a tua fruta, tua oleaginosa, enfim, faça tua refeição, mas sai da cozinha. Vai ler um livro, vai fazer um esporte, vai dançar, vai ouvir uma música, mas saia da cozinha. Se tu estiver na cozinha, tu vai comer. Então, uma dica é identificar, mas é você não ficar num ambiente que tenha comida. Mesmo que seja saudável, tu vai acabar comendo a mais, né? Então, sair desse ambiente já vai ajudar bastante. Eu concordo plenamente que a ociosidade faz com que a gente busque mais pela alimentação. Então, chegou em casa, vai dar uma caminhadinha, esparece e já esquece. Uma garrafinha de água, né, para ir amenizando aquela vontade louca de comer no final do dia, que acho que todo mundo sente. Rayara, você já falou várias vezes aqui no quadro Nutrindo que uma alimentação completa, ela traz todos os nutrientes que o organismo precisa. Mas com a loucura do dia a dia, muita alimentação industrializada, nem sempre é possível nutrir o organismo com todas essas vitaminas. Então, eu queria falar com você sobre os polivitamínicos, né? Eles realmente ajudam na imunidade? O que você recomenda? Os polivitamínicos prontos, eles não são a melhor opção. Mesmo para quem tem uma alimentação ruim, que não consegue se alimentar direito, normalmente eles têm uma quantidade alta de vitaminas e minerais e que por mais que a tua alimentação não seja as melhores, existem algumas vitaminas que a gente acaba conseguindo com a alimentação de uma forma muito fácil, como a vitamina A, por exemplo, que em excesso não vai ser legal.
Então é muito importante ter cuidado e não ficar consumindo polivitamínicos à vontade. Por isso é interessante ter um acompanhamento, fazer algo específico para você, fazer algo manipulado, que seja para a tua necessidade nutricional. Ah, Nutri, mas eu não tenho como passar numa consulta, eu não tenho como fazer um polivitamínico nesse momento. Para mim, comprar um é mais fácil. Então, cuidar é para não consumir todos os dias, né, as dosagens altas. Então, intercalar. Um dia toma uma cápsula, fica 2 dias sem, depois toma de novo. Porque a vitamina em comprimido, né, essa vitamina artificial, ela não é tão bem absorvida quanto a comida. Mas, em casos de alimentação muito ruins ou de imunidade muito baixa, a suplementação manipulada, que seria o ideal, pode sim auxiliar. Bom, o quadro Nutrindo de hoje chega ao fim, mas continue interagindo com Raira Forcelini através do seu Instagram. Nos ajude a trazer conteúdo, informação para este quadro, porque você também faz parte dessa estratégia da GNTV de trazer muita informação, principalmente num pilar importantíssimo para a saúde, que é a alimentação. Raira Forcelini, muito obrigada mais uma vez por esse bate-papo muito informativo, direto, claro. Como é que a gente precisa, né? Informação que realmente racional, que você coloca em prática. Obrigada e tuas últimas considerações. Cuidem sempre da alimentação, como eu sempre falo para vocês, e cuidado com as loucuras, né? O verãozinho tá chegando, a gente começa a tentar estratégias não muito bacanas para mudar o corpo, então muito cuidado. A tua saúde é muito mais importante do que ver um númerozinho na balança reduzindo. Até o próximo quadro Nutrindo.